Preciso te atualizar agora sobre Matheus Gonçalves. O atacante de 19 anos de idade vai ou não para o Cruzeiro? Durante todo o sábado, muita gente especulou que o negócio entre Flamengo e o Cruzeiro havia caído. Jovem meia emprestado para um clube de Portugal. Vamos falar mais sobre Matheus Gonçalves do Flamengo. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Preciso te atualizar agora sobre Matheus Gonçalves. O atacante de 19 anos de idade vai ou não para o Cruzeiro? Durante todo o sábado, muita gente especulou que o negócio entre Flamengo e o Cruzeiro havia caído. Não é a informação que eu tenho. Flamengo e o Cruzeiro se acertaram em relação ao valor do negócio, 3 milhões e meio de euros ou 22 milhões e meio de reais. O Matheus Gonçalves também já aceitou a proposta do Cruzeiro, resta apenas definir a forma de pagamento. O Flamengo quer receber essa grana à vista, o Cruzeiro prefere pagar em 3 parcelas. Diante dessa dificuldade para não perder o negócio, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já admite recuar e sinalizar com um pagamento mais próximo dessa grana à vista que o Flamengo exige. Importante contar que o Flamengo vinha adotando esse discurso de que só vai vender atletas para clubes brasileiros com pagamento à vista com medo de calote. Mas não é o caso do Cruzeiro, que tem, desde a chegada do Pedro Lourenço, pagado tudo rigorosamente em dia. Matheus Gonçalves, que é um velho sonho do técnico Leonardo Jardim. Faz tempo que o Leonardo Jardim pede a contratação desse atleta e a negociação está em fase final. 50% dos direitos econômicos estão sendo adquiridos. Só para completar uma última curiosidade, se o Flamengo confirmar um negócio, isso pode acontecer ao longo do domingo, dá para dizer que o rubro-negro terá perdido bastante dinheiro. Isso porque há exato um ano o Red Bull Bragantino havia feito uma oferta de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do mesmo Matheus Gonçalves. Na oportunidade, o Flamengo imaginava que o Matheus poderia estourar com a camisa rubro-negra, o que não aconteceu. Felipe Luiz chegou até a dar entrevista depois da vitória contra o São Paulo nesse sábado, afirmando que o Matheus Gonçalves é super esforçado, dedicado e profissional, mas que a concorrência hoje no elenco do Flamengo impede que ele ganhe mais minutos. Jovem meia emprestado para um clube de Portugal. Vamos falar mais sobre Matheus Gonçalves do Flamengo. Rodada do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro neste domingão, 8h30, Mineirão. O duelo com o Grêmio e o público, infelizmente, vai ficar naquilo ali, 30 e poucos mil torcedores, mas a turma que for tem que cantar muito para o Cruzeiro tentar esta vitória para seguir aí nesta grande campanha que faz, e principalmente a campanha em casa. É um duelo importante esse jogo diante da equipe do Grêmio. O Grêmio que chega com Marlon entre os relacionados. Se ele jogar, o Cruzeiro vai ativar uma cláusula da multa, 1,5 milhão de reais. O Grêmio não precisa comunicar nada, colocou o atleta em campo, o Cruzeiro terá direito a receber este 1,5 milhão de reais. Sobre o time, técnico Leonardo Jardim só vai definir a equipe. Claro que na cabeça dele já tem o time provável, não deve fugir daquela base ali que atuou diante da equipe do Banfield. Se não tiver nenhum problema de ordem médica, uma tendência até do Wanderson retornando entre os titulares, com o Marquinhos ficando como opção no banco de reserva. Temos uma informação importante que se refere a Guimeira. O jogador está sendo emprestado a um clube de Portugal. O meio atacante de 20 anos já rescindiu o contrato com a Aparecidense e vai ser reforço do Feirense, da 2ª divisão de Portugal, empréstimo de uma temporada. Cruzeiro aí aposta numa evolução do Guimeira indo atuar no futebol português. E aí vamos acompanhar. Recentemente teve uma negociação com o Botafogo, acabou não indo para frente e o Guimeira então será jogador do Feirense de Portugal por uma temporada, emprestado pelo Cruzeiro. Agora, o assunto que vem bombando, todas as perguntas em rede social e por aí vai, é sobre Matheus Gonçalves. A negociação com o Flamengo, em que pé está? E aí, vamos trazer aqui alguns detalhes, porque essa conversa Cruzeiro e Flamengo foi retomada nos últimos dias. O Cruzeiro, inicialmente,
pensou em comprar 70% dos direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões de euros. O Flamengo respondeu com uma pedida de 3,5 milhões de euros, mas por 50% dos direitos econômicos. E aí as partes chegaram em um valor. Tanto que o Cruzeiro enviou uma proposta oficial para o Flamengo e nessa proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta, o Cruzeiro estabeleceu que faria o pagamento em 3 parcelas com 1 ano para quitar toda a transação, todo o valor. Uma parte maior assim que o atleta assinar o contrato e depois outras 2 parcelas finalizando na metade de 2026. E aí veio uma sinalização do Flamengo para um pagamento à vista. E nos últimos dias até, o presidente, o BAP do Flamengo, é a informação que a gente tem, ele passou aí resolvendo algumas questões pessoais e a conversa hoje, ela acontece desde que a negociação começou, uma conversa direta, BAP e Pedro Lourenço. E aí, o BAP dando a palavra em cima deste valor e agora a questão continua sendo o pagamento, a forma de pagamento. Aí o Cruzeiro pode pensar em 2 parcelas, uma à vista e a outra em pouco tempo, ou se a solução for somente um pagamento à vista, acho que o Pedro Lourenço também não teria problema em sapecar de novo um Pix lá para o Flamengo de 3,5 milhões de euros. Com as pessoas que a gente conversou, ninguém acredita que a palavra do presidente do Flamengo, do BAP, neste caso com o Pedro Lourenço, ela vai fazer curva, né? E será mantida para que a negociação aconteça normalmente. Não tem, obviamente, nenhum documento assinado, até porque falta essa questão da forma de pagamento. Definindo isso, você parte para fazer toda a documentação, e documento vai para lá, documento volta, assina isso, e com o jogador. E da parte do jogador, o staff do Matheus Gonçalves tem tudo apalavrado com o Cruzeiro, tempo de contrato, salário, e o atleta, ele já se vê aqui em Belo Horizonte, porque sabe que não será aproveitado no Flamengo, pintou uma boa proposta para o Flamengo. Se pensava em 8 milhões de euros por 100%, tem 3,5 milhões por 50%. É quase o que o Flamengo pedia lá atrás, e só que o atleta ele acabou se desvalorizando e vem jogando até no time sub-20. Então, o staff do Matheus Gonçalves vai trabalhar para que a palavra seja do BAP, ela se mantenha, tanto que eles negociaram com o Cruzeiro através de uma autorização do Flamengo. Ninguém iria acertar base salarial, tempo de contrato, se não tivesse uma sinalização do Flamengo em termos de valores e uma negociação muito bem encaminhada entre os presidentes, né? O BAP e o Pedro Lourenço. Então, todo mundo acredita que é questão de tempo aí, passar jogo do Flamengo, final de semana, o BAP aí com esses probleminhas pessoais para resolver, não sendo nada demais, e aí sim as conversas vão continuar. É um atleta que o Cruzeiro quer muito, o jogador quer muito, pelas informações que a gente tem, sabe que através aí do Leonardo Jardim, que conversou com o atleta, tem uma margem muito grande para evoluir e sabe também que ele não será aproveitado no Flamengo, né? Esse é o fato. O Flamengo recebeu várias outras propostas, mas nenhuma como a do Cruzeiro e que tem o dinheiro para fazer pagamento, né? E volto a repetir, não teve ainda essa conversa derradeira do BAP, só aceito à vista e o Cruzeiro já sinalizou. Mas se isso acontecer, o Cruzeiro, a tendência é de que sapeque o Pix, assim como foi na época do Fabrício Bruno, para contratar Matheus Gonçalves. Claro, galera, a negociação está fechada? Não. A documentação está assinada? Não. Tem um acordo de palavra entre os presidentes em cima de valores. Forma de pagamento é o que falta e, claro, se o presidente mantiver a palavra,
Matheus Gonçalves será jogador do Cruzeiro.